tragédias. As guerras impiedosas, as pragas que assolam nações, a fome que consome vidas e os desastres naturais arrepiantes revela que não estamos à mercê do acaso, mas imersos em um plano divino revelado há milênios. Convido você a embarcar em uma jornada intensa e reveladora pelo enigmático livro do Apocalipse, onde cada sinal do caos ressoa com as antigas profecias. Prepare seu coração para desvendar o que já aconteceu e para se surpreender com os mistérios que o destino nos reserva. A história dos últimos dias não se inicia com sinais repentinos, mas com ecos de profecias anunciadas há mais de 2000 anos. No começo dos tempos, o próprio Jesus alertou seus discípulos sobre os horrores que viriam. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Essa mensagem tão antiga e ao mesmo tempo tão atual ressoa em cada esquina do nosso mundo moderno, onde conflitos e tragédias parecem não ter fim. Prepare-se para descobrir como os acontecimentos que vemos ao nosso redor podem ser parte de um grande desígnio profético. Guerras e conflitos, o eco de um passado anunciado. Desde a antiguidade, o ser humano conviveu com a violência e a guerra. No entanto, os conflitos dos séculos 20 e 21 atingiram proporções que jamais se imaginara. As devastadoras Primeira e Segunda Guerras Mundiais deixaram cicatrizes profundas na humanidade, demonstrando que a guerra sempre esteve presente na história. Quando Jesus falou sobre guerras e rumores de guerras, ele não se referia apenas a conflitos isolados, mas a um padrão contínuo de violência que se intensifica com o passar do tempo. Hoje, vivemos em um mundo onde a tensão geopolítica, o terrorismo e as guerras civis se entrelaçam, criando um cenário que parece cumprir exatamente aquilo que foi predito. A Bíblia, em seus textos sagrados, nos lembra que esses eventos são parte de um grande plano. Quando vemos a repetição desses sinais, somos convidados a refletir. Será que estamos vivendo os últimos dias? Cada conflito, cada explosão de violência pode ser visto como um lembrete do que já foi anunciado há milênios. As pestes e doenças, o sinal de um tempo de provocações. Nenhuma sociedade jamais esteve imune a doenças. Contudo, os eventos recentes, pandemias que se espalham rapidamente e ceifam milhões de vidas, trazem à tona um sentimento de déjà vu. Em Apocalipse 6:8 lemos: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Essa passagem, que evoca a imagem de um cavaleiro sombrio trazendo consigo a morte e a destruição, parece dialogar diretamente com os tempos atuais. A peste negra, a gripe espanhola e, mais recentemente, a Covid-19 são exemplos de como a humanidade tem sido constantemente desafiada por doenças que parecem surgir sem aviso. Essas calamidades não só tiram vidas, mas também provocam crises econômicas e abalam a fé das pessoas. Será que esses eventos são parte de um ciclo natural da história ou representam, de fato, um cumprimento das profecias bíblicas? Muitos estudiosos afirmam que cada nova onda de doença é um lembrete de que a humanidade está sujeita a forças maiores, cujo desdobramento foi predito pelos profetas. Fome e escassez, o clamor dos inocentes. Em meio a tanta devastação, não podemos deixar de notar a fome que assola comunidades pelo mundo. Em Apocalipse 6, 5-6, o texto descreve um cavalo preto, cujo cavaleiro traz consigo a promessa de escassez. E vi, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Essa imagem poderosa simboliza a fome e a escassez que se abatem sobre aqueles que já sofrem com a pobreza. Em um mundo onde a desigualdade se acentua e onde, enquanto uns vivem na abundância, milhões lutam diariamente para garantir sua sobrevivência, essa profecia ganha contornos assustadores. A crise climática,
Os desastres naturais que destroem plantações e a instabilidade econômica colaboram para que a fome se torne uma realidade dura e implacável. A mensagem bíblica, ao associar a fome com um cavaleiro sombrio, nos convida a ver o que está além do aparente caos, um sinal de que os tempos estão conturbados e de que uma mudança profunda se aproxima. A perseguição aos cristãos, a luta pela fé. Em um mundo cada vez mais polarizado, a perseguição à fé tem se intensificado. Jesus advertiu seus seguidores: Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24:9. Essa profecia se cumpre de forma dolorosa em várias partes do globo, onde cristãos enfrentam a opressão, a violência e a marginalização simplesmente por seguirem seus ensinamentos. Igrejas são atacadas, líderes religiosos são perseguidos e os fiéis se veem obrigados a escolher entre viver abertamente sua fé ou se esconder para preservar suas vidas. Essa realidade não apenas reforça o que foi predito, mas também traz à tona o sacrifício e a coragem daqueles que permanecem firmes em suas convicções, mesmo diante da adversidade. A perseguição aos cristãos é um lembrete gritante de que, apesar de todas as transformações do mundo moderno, a mensagem do Evangelho permanece viva e desafiadora. Desastres naturais e sinais do céu, a terra gemendo. Ao redor do mundo, a natureza vem demonstrando sinais de uma fúria que parece incomum. Terremotos, furacões, incêndios florestais e tsunamis têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos. Em Lucas 20:11, lemos: E haverá grandes terremotos, e em vários lugares fomes e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Essa passagem revela que a Terra, em seu estado atual, parece estar em constante agonia, como se gemesse sob o peso das transgressões humanas. Os cientistas apontam para as mudanças climáticas e a interferência desenfreada no meio ambiente como fatores que potencializam esses desastres naturais. Mas para muitos, esses eventos não são meras coincidências ou resultados exclusivos do progresso tecnológico e industrial. Eles são, sim, sinais de um tempo em que a natureza se levanta para recordar à humanidade que ela está sujeita a leis maiores, as mesmas leis que foram anunciadas pelos profetas. Cada catástrofe, cada fenômeno inexplicável no céu pode ser visto como um aviso de que a Terra clama por redenção. A globalização e o sistema de controle, o caminho para o governo do Anticristo. Outro aspecto intrigante das profecias é a previsão de um sistema global de controle que culminará na ascensão do Anticristo. Em Apocalipse 13:16-17, lemos: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Com o advento da tecnologia, vemos um mundo cada vez mais interconectado e dependente de sistemas digitais. Moedas virtuais, inteligência artificial, redes de vigilância e a crescente centralização do poder político e econômico alimentam a inquietação de muitos. Seria essa modernidade um prenúncio da profecia, preparando o terreno para um governo autoritário que controlará cada aspecto da vida humana? Essa pergunta ecoa nas mentes de estudiosos e fiéis que observam atentamente os avanços tecnológicos e as mudanças sociais, buscando sinais do cumprimento das Escrituras. O destino da humanidade. Diante de tantos sinais, a pergunta inevitável que se impõe é: o que tudo isso significa para nós? Se as profecias do Apocalipse já começam a se manifestar, como devemos encarar o futuro? Em meio a guerras, doenças, fome, perseguição e desastres naturais, a mensagem bíblica oferece um misto de alerta e esperança. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Essa promessa ressoa como um farol de esperança em tempos de incerteza. Para os que mantêm a fé e a confiança em Deus, mesmo diante das adversidades, há a certeza de uma salvação que transcende os horrores deste mundo.
A Bíblia não foi escrita para semear o medo, mas para preparar os fiéis para os desafios vindouros, convidando-os a uma reflexão profunda sobre a natureza efêmera da vida e a importância de viver de acordo com os ensinamentos divinos. Em cada evento que presenciamos, seja a eclosão de uma nova guerra, o surgimento de uma pandemia ou o avanço implacável das mudanças climáticas, encontramos pistas que apontam para um destino que foi cuidadosamente planejado desde os primórdios. Essa jornada não é apenas sobre o fim dos tempos, mas sobre a necessidade de renovação, de despertar para a verdade e de buscar a reconciliação com o divino. A salvação é individual. Inscreva-se para a sua transformação.